Sabe aquela hora em que a lista da seleção brasileira sai e a internet vira um verdadeiro caos de debates? Pois é, hoje a gente vai desconstruir uma estrutura que atua quase como uma força invisível por trás dessas convocações. Vamos analisar juntos como a seleção brasileira funciona na vida real, como um gigantesco motor financeiro. Porque, olha, não se trata apenas da camisa amarela, de talento puro ou da tática de um treinador. A gente está falando de capital, de valor de mercado, de influência e de um sistema de legitimação bem complexo, que dita as regras do jogo, muitas vezes antes mesmo da bola rolar. Bom, para entender toda essa dinâmica, a nossa análise de hoje vai se basear nas ideias do professor Dr. Tiago Bruno de Jesus Silva. O texto original que inspirou essa explicação está disponível na íntegra no blog pessoal dele. É uma leitura que ajuda muito a desestruturar as peças desse imenso quebra-cabeça do mercado esportivo, mostrando como as coisas realmente funcionam nos bastidores do futebol. Então vamos direto ao ponto. Quem o futebol brasileiro decide legitimar? Essa é a provocação perfeita para a gente virar a chave da nossa mentalidade esportiva tradicional. Para fazer isso, a gente precisa deixar a paixão de torcedor um pouquinho de lado. Uma convocação não é só uma daquelas discussões de mesa redonda sobre quem bate melhor na bola. Ela revela uma questão muito mais profunda. Quais são os polos, as instituições que o sistema escolhe validar como os verdadeiros representantes do futebol nacional? Porque vamos falar a verdade, faz muito tempo que o esporte não é pautado apenas pela performance. Uma convocação para a seleção hoje em dia funciona quase como um selo de aprovação de Wall Street. Pensa na circulação imediata de capital que isso gera. O valor de mercado do atleta dispara na mesma hora, os holofotes da mídia se voltam todos para ele e, claro, isso puxa novos patrocínios como um imã gigantesco. Tudo isso se transforma em força institucional e ajuda a construir narrativas poderosas. O sistema basicamente carimba uma validação de marca gigante para os clubes que estão no centro dessa engrenagem. E como isso funciona no dia a dia? É um ciclo, uma verdadeira bola de neve financeira. Funciona em 4 passos básicos. Passo 1. Visibilidade e atenção. Quem está na vitrine nacional atrai todos os olhares. Aí vem o passo 2, atração de patrocínios. Afinal, as marcas querem colocar o dinheiro pesado delas onde as pessoas já estão olhando, certo? Com os cofres cheios, entramos no passo 3, que é o investimento direto, gerando uma competitividade muito maior. E o 4º passo é o resultado óbvio disso tudo, a valorização de mercado e, eventualmente, os títulos. O grande X da questão é que essa visibilidade infla o valor de mercado de algumas instituições de forma quase artificial. E sabe o que essa repetição constante acaba criando? 2 mundos completamente desiguais operando no mesmo cenário. De um lado, a gente tem a validação automática. Só aqueles clubes tradicionais, historicamente validadas pelo eixo central, que ganham reconhecimento quase numa bandeja de prata. O talento lá dentro já nasce com um selo de aprovação. Do outro lado da moeda, a gente tem a disputa permanente. Clubes regionais ou fora desse eixo financeiro principal que precisam enfrentar uma maratona exaustiva. Eles têm que entregar um nível de excelência absurdo toda a santa rodada só para conseguir um espacinho de reconhecimento que para os outros já vem de fábrica. As consequências desse abismo no mundo real são brutais. Esse desequilíbrio afeta diretamente quem consegue patrocínio e quem consegue segurar seus grandes talentos. Afeta até o dinheiro que vai para a infraestrutura e para as categorias de base. Mas tem um impacto que é ainda mais profundo, a expansão cultural das torcidas. Pensa bem, uma criança cresce admirando quem domina a TV, quem levanta as taças e, claro, quem tem jogadores vestindo a camisa do Brasil. Esse modelo não concentra apenas o dinheiro de hoje, ele monopoliza totalmente o coração dos torcedores do futuro. E se você acha que isso é novidade, pode esquecer. É uma barreira histórica. Vamos a alguns exemplos bem práticos que o autor do texto trouxe para a gente ilustrar isso. Lá em 1988, a gente teve o fenômeno do Charles Fabian. O cara foi campeão brasileiro e artilheiro isolado jogando pelo Bahia. Numa época em que, para ser notado fora do eixo, a performance tinha que ser simplesmente perfeita. Pulando para a era moderna, a gente vê clubes como o Atlético Paranaense, o Fortaleza, empilhando conquistas, mas ainda precisando quebrar pedra todo dia para colocar alguém na vitrine. E aí aterrissamos no horizonte do ciclo de 2026, com o caso super atual do Luciano Juba, também no Bahia. Ou seja, de 1988 para cá, essa engrenagem continua rodando do mesmíssimo jeito. E essa repetição histórica nos leva ao conceito do teto de vidro no futebol. É literalmente uma barreira invisível, mas super resistente, que impede que atletas de fora do eixo consigam aquela validação automática, mesmo jogando muita bola. Pegando esse exemplo do Luciano Juba, o cara vive uma fase técnica absurda, com números que seriam um passaporte carimbado e incontestável para a seleção se ele vestisse a camisa de um clube já validado pelo mercado. Mas, simplesmente por atuar fora dessas sedes preferenciais, ele bate de frente nesse teto de vidro. O desempenho brilhante é sufocado pela regra do mercado. Agora, olhando o quadro todo,
No nível macro, isso é muito preocupante para a indústria do nosso futebol. Monopolizar a atenção desse jeito não deixa o esporte mais forte. Muito pelo contrário. O ecossistema perde pluralidade, as oportunidades minguam e a força coletiva do campeonato vai pelo ralo. Se a gente olhar para as ligas esportivas mais fortes e lucrativas do mundo, elas prosperam exatamente porque transformam a diversidade de todos os times em um produto gigante. Manter o controle da validação nas mãos de uns poucos acaba adoecendo o esporte como um todo. E tudo isso que a gente destrinchou aqui pode ser resumido numa frase fantástica do autor. Olha a profundidade disso. A convocação para a seleção nunca movimentou apenas futebol. Ela também movimenta a narrativa, mercado, atenção, dinheiro e reconhecimento. É matar a charada. A lista de convocados vai muito além do esporte. É, no fundo, um sistema sofisticado de distribuição de poder financeiro e prestígio. Então, para fechar essa nossa análise e deixar uma pulga atrás da orelha de vocês, da próxima vez que uma lista oficial sair na TV, qual vai ser a verdadeira questão por trás daqueles debates intermináveis? O problema real é mesmo definir quem está jogando melhor naquele momento, ou o debate que ninguém quer ter de verdade é sobre quem o sistema decidiu escolher como a vitrine nacional só para garantir que os lucros continuem fluindo para os mesmos lugares de sempre? Fica aí o convite para a gente começar a olhar para o futebol com uma lente muito mais estratégica. Valeu por acompanhar essa explicação.